Boa noite. Essa é a segunda live, segunda aula da Semana de Educação dos Filhos. Então você que está entrando, boa noite Thelma, Eduardo, boa noite aqui a todos que estão entrando. Conforme for entrando, eu peço aqui que me mandem uma mensagem sobre a imagem e o áudio. Se estão vendo bem, se estão ouvindo bem, boa noite Ana Paula. Estão mandando um ok aqui, tá bem? E além de vocês também mandarem aqui um ok, também aproveitem e aí no celular de vocês tem tempo de mandar a mensagem para os amigos, para os parentes também, para estarmos juntos nessa live de hoje também. Anne, Ana Paula, novamente. Tudo ok? Muito bom. Áudio e vídeo também, tudo ok. Excelente, muito bom. Bom, acredito que a maior parte das pessoas que estão chegando aqui, estou vendo aqui a Maria, algumas pessoas que eu vi ontem também. Então, se por um acaso a pessoa que está entrando aqui não conseguiu assistir a live de ontem, o tempo expira às 22 horas de hoje da live de ontem. Então depois ela não fica no ar, nós deixamos salva a live no Instagram e também no YouTube. E a de hoje é a mesma coisa. Então ela ficará salva aqui no Instagram e também no YouTube por 24 horas. Então amanhã, no nosso terceiro dia, sexta-feira, aí às 10 horas expira a próxima aula, tá bem? Amanhã não tem mudança nenhuma, o horário às 9 horas, eu estarei num cenário diferente. Eu acredito que alguns amigos estão aqui acompanhando, que são lá de Teresina. Eu tenho um encontro com eles, tenho que dar aula lá em Teresina, então ao longo do dia tenho aula e à noite encontro vocês na live, né? Muito bem, então vamos ver aqui com o tempo para a gente poder começar essa live. Fabiana, boa noite. Roger, Andréia. Olha lá, Dona Dina também de Fortaleza, muito bom. Ótimo, pessoal. Então vou fazer o seguinte, então para a gente não perder tempo, né, eu vou fechar os comentários. Eu sei que o pessoal vai entrando depois. Hoje eu comecei no horário, eu acho que eram 9h02, ontem eu comecei às 9h05, então algumas pessoas às vezes se atrasam um pouco para começar e vão pegar a live depois andando, né? E quem chegar depois tem condições de assistir a live, como já foi dito. Muito bem, vou fechar aqui os comentários e vamos iniciar a aula. Muito bem, então vamos começar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então o tema de hoje ele é bastante importante, né? Hoje nós vamos falar diretamente sobre a criança e o jovem, né? E refletindo um pouco sobre os tais perigos que os filhos correm, são tantos que ficariam difíceis de elencar. E provavelmente as pessoas que estão entrando aqui têm ciência em alguma medida, percebem em alguma medida uma série de problemas, uma série de perigos, uma série de ideologias que batem à porta da casa, do coração, da mente dos nossos filhos, né? Muito bem. E o que eu fiz foi o seguinte, eu resolvi para esta live trazer uma história verdadeira que aconteceu com o grande São João Bosco no dia 25 de julho de 1867. Então nesse dia, na realidade, ele fez uma conferência aos jovens, falando do que havia acontecido com ele dias antes, uma experiência mística de São João Bosco,
Nessa experiência, então, sobre uma série de verdades sobre o céu, o inferno, o purgatório, ele nesse dia falou do purgatório para os jovens. E ao contar, ao relatar a experiência real que ele teve, nós conseguimos tirar de lá uma série de elementos que nossos filhos precisariam receber. Ele, vendo aqueles conselhos celestiais, né, e depois inclusive transmitiu aos seus jovens, daqueles conselhos celestiais, o que eles deveriam então fazer. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ler alguns trechinhos, e claro que não só certas palavras, expressões, elas têm um significado muito profundo, um significado que, por mais que a gente ouça e tenha ali um contato com uma ideia sobre aquela palavra, às vezes falta a gente um tempo para a gente poder pesar, refletir e entender não só a profundidade destas palavras, mas a amplitude delas. E é claro que aí eu vou trazendo outros autores e recheando, costurando, mostrando como aquelas ideias são tão presentes. Mesmo falando aqui agora de um relato, de uma conferência desse grande homem, do venerável Dom Bosco, de 1867. E isso vocês vão encontrar, então, quem quiser buscar, né, como literatura, pode encontrar nas memórias biográficas do venerável Dom Bosco, assim chamada, né, as memórias biográficas, o volume 3º. Então lá no volume 3º vai ter esse relato, e ali vão ter vários desses itens que aqui eu vou trazer para vocês, né? Muito bem, então vamos começar, tá bem? É claro que, por ser uma experiência mística, algumas partes e longa experiência, eu não vou contar toda a história, porque senão levaria um bom tempo, né? Muito bem, então ele está mantendo um diálogo, né, nessa experiência mística dele, e nesse diálogo em que ele vai pedindo certo auxílio, ele se preocupa com os seus jovens. Ele queria alguma coisa que pudesse ajudá-los, e o que realmente eles precisariam, tá bem? Então, o primeiro item desta noite, eu vi ontem várias mães tomando nota, inclusive me marcaram no Instagram, né? Então sei que muita gente está tomando nota. Então vamos colocar aqui. Diga-lhes... perdão, eu ia começar pelo último aqui, a marcação foi pro o mais importante deles. Esse daqui não. Ainda não. Então, olha, diga-lhes que salvem suas almas, pois tudo mais de nada serve. E Dom Bosco é interessante porque ele coloca assim como se, não é, eu já sei disso, né? Ele ouve, ok, mas ele quer saber mais concretamente como fazer. Ele quer saber, então, nesse momento dessa experiência, o que deveria ser feito. Porém, antes de a gente ver isso, veja a frase: diga-lhes que salvem as suas almas, né? E então nós vamos ver os perigos que os nossos filhos correm, vendo não diretamente pela ideologia. Eu vou mostrar as ideologias, mas eu quero mostrar já diretamente o remédio, né? As ideias, os princípios, para não ficar uma coisa assim que não destrinche, não ajude. Então vamos direto a isso daqui. O que significa na prática o sentido de salvação da alma? Bom, significa que aqueles pais que vão educando seus filhos ordenam seu dia, ordenam sua vida, ordenam todas as coisas à sua volta de acordo com este olhar de salvação, com um olhar superior, um olhar em que
começa a não mais ver as realidades como o mundo nos apresenta, né? Como assim, Felipe? Veja bem, nós temos problemas, sofremos por contrariedades diversas ao longo dos nossos dias, né? Muito bem. E o que fazemos disso? Cada qual, alguns podem rejeitar, reclamar, passar o dia de mau humor, né? Mas interessantemente tem algumas pessoas que, por um olhar sobrenatural, por um olhar de elevar a mente, oferecem seus sofrimentos, não entendem o sofrimento, mas o recebem, lembrando-se de que em vários momentos que passaram problemas, passado esse tempo, viram que talvez foram privados de outros problemas. Vou contar um relato. E recordo-me que numa situação de uma rua, né, de estar dentro de um carro com algumas pessoas sendo conduzido, e um carro da frente não andava na velocidade máxima permitida, andava muito devagar, né, e estava atrapalhando, efetivamente, estava atrapalhando mesmo, né, e aquilo estava irritando, incomodando, né. Quando ele andou por muito tempo assim, né, quando ele saiu, como era uma estrada de terra, num trecho rural, quando feita a curva, tinha uma vaca, e não tinha iluminação nenhuma, tinha uma vaca deitada bem na estrada. Pela velocidade no carro, antes dessa pessoa que estava na frente atrapalhando, né, chegar com mais antecedência, né, provavelmente não teria sido suficiente o frear ali, por onde a vaca estava, né? Então aqui ele estava atrapalhando, mas se não tivesse atrapalhado, teria se chocado, carro capotado, não sei o que aconteceria, pessoas se feririam, morreriam também. Então na hora, o que todo mundo pensou? Nossa, estava incomodando, mas se não tivesse ali, foi geral. Todos no carro, as 5 pessoas no carro, pensaram a mesma coisa. Teríamos talvez morrido, né? Exatamente, na hora a gente não vê, não entende bem a coisa. Passado o tempo, puxa, olha, aquilo nos privou. Algumas coisas talvez a gente não vai conseguir chegar a perceber que fomos privados talvez de problemas maiores, né? Por questões de segundo às vezes. Mas o fato é que quando nós temos um olhar, uma perspectiva, uma série de ideias, né, que estavam faltando na hora dentro do carro, ok? Mas pode ser que você tenha essas ideias em mente na hora que você está passando por um problema. E justamente essas ideias têm uma força para que você haja corretamente. E a questão é que os filhos muitas vezes estão do nosso lado, estão vendo como reagimos diante dos problemas. Esta reação nossa tem um significado de, vamos colocar aqui de um modo bem simples, mais ou menos virtudes, ok? Essa é a questão. E a virtude não é como uma roupa que a gente veste e depois a gente tira. Não é isso, né? A virtude, podemos dizer assim de um modo livre, né? Que a virtude seria o seguinte, né? Quando nós nos relacionamos com uma pessoa e amamos aquela pessoa, o normal é que com o passar do tempo a gente acabe se assemelhando a ela. A gente tome até os traços, parece, as pessoas comentam isso, né? Então, exatamente. Então, para com Deus, quando a pessoa gasta tempo, empenho espiritual nesse contato com esta pessoa divina que é nosso Senhor Jesus Cristo, esse contato, esse relacionamento, tudo que a pessoa está fazendo nesse relacionamento faz com que ela mude sem que ela perceba. E ela vá se assemelhando a nosso Senhor, né? São Paulo vai falar a nossa transformação em Cristo, em que sentido que a gente vai se unindo, vai se transformando, né? Não é se unindo como que se perdendo, como falsas ideias religiosas, esotéricas, como se a gente se perde em Deus. Não é nada disso, né?
essa união como um matrimônio tem uma união, a gente não deixa de sermos nós mesmos, mas há uma união. Isso é unânime entre os santos, falando sobre a união com Deus, né? Então essa união vai nos transformando, né? Nessa união vamos nos transformando e nós vamos tomando as feições, vamos mudando, né? E essa mudança, esses traços, muitas vezes que os filhos vêm, né? Há exemplo de que a gente lê nas Sagradas Escrituras, Moisés subiu um monte, desceu e seu rosto estava transfigurado, né? Mas outros não é que simplesmente porque mudou alguma coisa física, mas é que mudou interiormente. Olha, meu pai não sei o que aconteceu, mas ele tem mudado, mudou de ideia. Ele se converteu e agora ele não faz mais certas coisas, e não só não faz, como faz outras tantas, né? Exatamente. Essa é a questão chave aqui. Então, com o olhar de salvação, que é o que Dom Bosco ali deixou para a gente, diga-lhes que salvem suas almas, pois tudo ou mais de nada serve. Estava querendo nos ajudar a entender que o olhar de salvação sobre as realidades nos mostra uma verdadeira realidade de como nós deveríamos viver esta vida, de como devem ser todas as coisas, viver com as pessoas, quando nós não estamos com ninguém, conosco mesmo, o que nós somos, o que passa pelos nossos pensamentos, o que forma os nossos sentimentos. Então isso tem a ver com a própria antropologia do homem. Veja que interessante, nessa frase de Dom Bosco, ele está colocando a ordem, em prioridade a salvação. Exatamente. Não é que então a gente esquece das coisas humanas, não, é que a partir disso nós vamos arrumar as coisas. E geralmente não é assim que acontece, as pessoas ficam doidas para sair da missa, porque não termina logo, né? Muitas já não sentem mais falta de missa, né? A oração do terço parece uma coisa enfadonha e o filho está vendo isso, né? Na hora que tem que praticar a virtude, que é na hora do problema, a reação não é de quem vive assim. Veja que nós, há pelo menos 100 anos atrás, quando se via a catequese, o catequista, assim chamado, né? Ele não só tinha a parte da transmissão da fé, mas de ver, né, se aqueles que estão recebendo estão vivendo a fé. Esta é a palavra-chave, vivendo. Então, este primeiro ponto ele vai nortear esta live daqui. Porque, veja, o segundo ponto desse diálogo, bem interessante, que Dom Bosco está tendo, né? Para quem está chegando aqui agora, então eu estou falando de uma conferência de Dom Bosco no ano de 1867, né, aos jovens, de uma experiência mística que ele teve, e ele está apresentando o relato inteiro, e eu só fiz o quê? Eu fui retirando frases, ideias chaves que ele passou transmitindo para os jovens de pontos cruciais na vida deles, né? E aí, através disso, a gente vai chegar nas ideologias que os nossos filhos correm perigo. A outra é, sejam bons e obedientes. Isso daqui, eu já entendi, Felipe. Seja bom e obediente. Então, talvez a gente, como eu disse, talvez a gente ouça a palavra, a gente não entenda todos os significados dessas palavras, não é? Então, começamos pela última, obediência. Segundo a beata Concepción Cabrera de Armida, em seu tratado dos vícios das virtudes, melhor dizendo, na verdade, é Nosso Senhor ditando para ela, né? Ao falar sobre a obediência, ela primeiro começa mostrando que o primeiro pecado foi um pecado de desobediência a Deus, né? Vai citar vários trechos das Sagradas Escrituras mostrando o valor da obediência, né? O homem obediente cantará a vitória, né? Provérbios 21, 28. Mas ela chega num momento incrível onde diz assim, ou melhor, Nosso Senhor falando para ela, né? A obediência é a mãe das mortificações. Perfeito. Essa é a questão. Tá bem? Para que nós vamos falar para crianças e jovens, tá bom? Sobre obediência. Obediência como mãe das mortificações. O sacrifício, as mortificações que fazemos, né? Por que fazemos isso? Por que fazemos penitência e mortificação? Para nos lembrarmos da nossa natureza corrompida, né?
da dificuldade que temos por causa do pecado original, mas temos uma alma e temos em potência, né, o que devemos chegar em ato, a sermos como pessoas que Deus quer que cheguemos, né? Muito bem, mas para poder chegar a isso, nós temos que conhecer o mundo, mas não conhecer o mundo como o mundo é comunicado simplesmente, mas conhecer para saber como lidar. E a penitência, a mortificação, nas palavras de um outro grande santo, que é Santo Agostinho, né, é ela justamente que faz com que a gente não tenha o coração preso neste mundo. Ela faz com que você deseje a eternidade, que você tenha o seu coração, não seja preso nestas realidades. Agora, nós podemos fazer jejum, podemos fazer vários tipos de penitência, né, corporais, espirituais, contudo ainda temos uma muito difícil de fazermos, que é da nossa vontade. E a obediência toca justamente neste ponto, da vontade, de abrir mão da vontade. Mas por que abrir mão da vontade? Bom, porque o modelo de virtude, que é nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o modelo, Ele veio para fazer a vontade do Pai. E Ele mostrou isso o tempo todo em sua vida, né? Que afasta de mim o cálice, mas não seja feita a minha vontade, né, mas a tua, Pai, né? Então, mostrando esta vontade. Por isso, inclusive, tem uma bela oração que a gente pode ensinar para a criança, para que ela possa decorar. Geralmente se reza, muitos fazem a oração depois de receber o Nosso Senhor na Eucaristia, uma oração pós-comunhão, que é aquela oferta de si mesmo, né? Tomai ou recebei, Senhor, a minha liberdade inteira, a minha memória, meu entendimento, a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, de vós recebi e vos restituo, né, para que tudo governe. Peço-te apenas o teu amor e a tua graça, e isso me basta, e já serei rico. Né? Amém. Né? Então veja, nós estamos passando um itinerário com a criança na oração. Precisaria destrinchar todas essas palavrinhas, mas veja, olha, entrego a minha vontade. Por quê? Porque a minha vontade está desordenada. Esta potência da alma, o meu querer, a minha vontade está desordenada. Desordenado pelo pecado original. Então eu preciso de um auxílio divino e de um trabalho com auxílio do pai, de auxílio de alguém, e da própria aceitação da criança ou do jovem, melhor dizendo. Ele vai aceitando e corrigindo os erros do pecado original na sua vontade, por querer coisas do mundo que são aparentam coisas maravilhosas, mas que na realidade não são tão boas, né? Elas nos prejudicam. Elas prejudicam em algum momento, em alguma medida, não só no agora, mas depois também ao longo da própria vida e talvez na eternidade também. Então, a vontade. Então, essa vontade ela é ordenada em certa medida através da própria penitência, da mortificação, né? E a mãe das mortificações, então, é a obediência. Então, ao ajudarmos um filho a aprender a obedecer, não é por causa simplesmente, como eu falava ontem, da autoridade dos pais, pela própria autoridade em si. Não está fundamentada no mando, no comando, pura e simplesmente, eu dou qualquer comando, tem que obedecer, né? O exemplo que eu costumo dar é de Santa Bárbara. Santa Bárbara desobedeceu o pai porque o pai queria que ela abandonasse a verdade que ela viu e aceitou no seu coração, vendo homens morrendo pela fé em Cristo. Ela criança, e foi o próprio pai que pediu para ser o algoz e cortou a cabeça de Santa Bárbara, né, porque ela não obedeceu. E não obedeceu ao pai porque tinha que obedecer antes a Deus. Então não existe obediência cega. Então é na medida em que estes pais alimentam em Cristo, como diz Santo Agostinho. Então esta obediência para os filhos é um bem e já é um treino, uma ascese, um treino espiritual para, através dos mandamentos, obedecer a Deus, saber ser livre, porque a obediência prepara a liberdade.
Veja aqui que importante. Vamos começar a mexer algumas ideologias, porque às vezes a pessoa pode ficar ansiosa aqui esperando ver as ideologias que estão correndo risco. Olha, se não obedecemos a Deus, obedeceremos aos homens. E certas leis, certos homens podem nos indicar coisas que não são boas, né? Isso ao longo da história já vimos tantas coisas, entende? Mas vimos tantos homens, heróis de grande fé, que deixaram um exemplo de que obedeceram antes a Deus que aos homens, quando de repente aquela obediência não era algo que deveria ser feito. Então a obediência ela é um bem nesta medida em que prepara, porque ele obedece o amor, né? Quem me ama guarda os meus mandamentos. Bom, guardar os mandamentos. Na hora do problema eu obedeço a Deus, eu guardo os mandamentos, eu renuncio minha vontade. Quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo. Veja aqui, eu estou colocando várias palavras, espero que você esteja prestando atenção e vendo como as coisas estão interligadas. Então, se você não renuncia, é porque não obedece. Então, se basta a si mesmo. Como está a si mesmo, não precisa do auxílio divino, não há humildade verdadeira, está cego para ver o que é a realidade. E aí não consegue ver, então, se aquela pessoa está te indicando, está te levando para alguma coisa errada, vai acabar obedecendo a pessoa, vai acabar obedecendo sem que perceba que está obedecendo, né? Vai chegar a obedecer aos homens, né? Então a obediência ela é um bem. Então veja que nesta palavrinha, quando São João Bosco deixa isso, sejam bons e obedientes, a obediência não é uma pequena coisa, a obediência é uma coisa altíssima, uma coisa grande, né? E é um preparo, é uma vida de obediência interior que a criança ainda não tem, é claro. Mas professor, colocando na vida prática, uma criança é difícil dela obedecer. Claro que ela é difícil. Por quê? Porque ainda o pecado original é muito forte nela, né? Porque às vezes tem pouco contato com os pais, porque tem a força das influências externas, né? Então tem todo esse impacto do entorno dela, tem ainda o fato dela não refletir as coisas, não ver as consequências, né? Não ter aí ainda a prática das virtudes quando é pequenininha. Então, na prática mesmo, a obediência com os pequenininhos, né? Ela é muito mais porque o pai fala do que realmente pela ideia do que o pai está tentando mostrar ou a mãe está tentando mostrar, né? Mas aqui eu quero manter nos princípios. Cabe a você que está ouvindo pensar um pouquinho na realidade sobre isso, porque casuística somente ficaria pobre. Eu preciso trazer as ideias para você, tendo essas ideias, pensar na sua própria realidade, tá? Aí a Beata aqui no Tratado dos Vícios das Virtudes vai falar: meditem estas palavras, Mãe das Cruzes, como a mãe, pois deve amar tudo o que queira chamar-se cruz e se tornar então realidade. Como assim, professor? Amar a cruz? Olha, em certa medida, se a gente não ajuda o filho a treinar a renúncia às cruzes para ele, né? Depois ele fica irrefreável, não tem o que fazer. O pai de São Maximiliano Maria Kolbe, quando vinha o inverno de gelo na região, mandava os garotos puxar a calça até o joelho e eles entravam na neve para fazer brincadeiras, tá? Eu costumo colocar esse exemplo porque o que a mãe faz quando chega o inverno, o inverno lá em Curitiba, por exemplo, em alguns lugares mais frios do Brasil, né? Lembrei de Curitiba agora, porque eu passei mal uma vez que fui a Curitiba, né? Canela faz um frio tremendo, né? E em certos momentos, não, se agasalha todo. Não é que não se deva agasalhar, mas às vezes se faz filhos fracos, né? Porque ele não aprende a renunciar, né? O próximo item, né? Desse relato de São João Bosco, ele ouve o seguinte: sejam puros e rezem. Sejam puros e rezem. Na primeira fala da questão da obediência e do sentido de salvação, estava tentando mostrar o seguinte: um remédio para um tipo de ideologia, porque eu vou mostrar uma outra agora. Que tipo de ideologia que contrária à obediência? É muito ruim ser religioso, né?
religioso da segunda categoria, parece que a gente que não é inteligente, né? Então, filho, você tem que fazer o estudo tal, que tem a sua importância. Porque, na verdade, a fé tem que ser esclarecida, não é uma fé cega, né? Então, não é isso, né? Agora, parece que a gente não percebe as ideologias contra a fé, a religião, Deus, as ideologias contra o ser humano que tem uma alma, né? Então, e que são várias e que estão como que foram espalhadas sementes desta mentira em todo o cenário de um jovem. Primeiro porque na própria escola ele ouve muito contra a religião, contra Deus, né? Ele ouve muito, porque a ciência é razão, é uma coisa e fé é outra. E não há um preparo de se entender isso. Então, quando a gente ouve até o nome das virtudes, como ser humilde e ao mesmo tempo parece que ser audaz, né? Então parece que são coisas opostas. Então, são ideologias. Quando a gente prepara os filhos dentro daquelas princípios e verdades da fé, nós estamos os tornando livres para pensar, não por conta própria, simplesmente como alguns dizem, não, para pensar a partir dos princípios, de certas verdades, da moral inclusive, porque não são castrações, não são viseiras, né? Não é isso não. A criança, o jovem vai crescendo, ele vai aprendendo através da fé a ver mais profundamente, porque ele tem a luz para poder enxergar, enquanto que antes ele não tem. Sem a fé ele não enxerga profundamente, ele não vai mais a fundo, né? A fé ela vai iluminar a inteligência. Então a obediência, que começa com os pais e que depois é interior a Deus, né? Ela vai elevando o próprio homem. E aqui então nós temos uma porção de ideologias. Agora, esta ideologia ela é mais tremenda, né? Porque ela já foi completamente aceita. Qual? Esta outra agora. Sejam puros e rezem, né? Sejam puros. A pureza vem sendo atacada há mais de 100 anos. Mas é precisamente um pouquinho mais de 100 anos atrás, temos a aparição de Nossa Senhora em Fátima e ela fala que o pecado da impureza seria o pecado da nossa época, seria o maior dos pecados, né? Praticamente não existiriam almas puras, né? E a este relato, não só que Nossa Senhora está falando, né? Nós temos algo que eu quero trazer aqui para quem nunca ouviu. Eu vou trazer aqui algumas coisas sobre os efeitos da impureza, como notá-la, entender o impacto dela. Mas antes disso, vamos ver no relato de Dom Bosco um trechinho aqui para ver o que ele deixa para os jovens, tá? Então ele está ouvindo e depois vai transmitir. Ele escreveu assim: diga-lhes que tem diante dos olhos uma neblina e que quando alguém chega a vê-la já está muito adiantada. Que afastem essa neblina. Que neblina é essa? Dom Bosco pergunta. São todas as coisas mundanas que impedem de ver as coisas celestiais como de fato são. E o que devem fazer para afastar essa neblina? Ele volta a perguntar. Considere, primeiro item, o mundo exatamente como ele é. Que não se deixem enganar pelas aparências do mundo. Os jovens creem que os prazeres, as alegrias, as amizades do mundo podem fazê-los felizes e, portanto, esperam, desejam, colocam no seu coração, né? Senão no momento de poder gozar desses prazeres. Mas recordem-se de que tudo é vaidade e aflição de espírito e tomem o hábito de ver as coisas do mundo não como elas parecem, mas como elas realmente são, né? E ele vai terminar esse diálogo da seguinte maneira: e essa neblina, como é principalmente produzida? Assim como a virtude que mais brilha no paraíso é a pureza, assim a obscuridade e a neblina são produzidas principalmente
pelo pecado de imodéstia e impureza. E o que se requer para conservar a pureza? 4 itens: oração, fuga do ócio, obediência e recolhimento. Bom, então Dom Bosco nos coloca aqui, nesse seu relato, nesse diálogo, a importância da pureza. E sobre a pureza, às vezes a gente precisa tocar em alguns pontos para poder ajudar as pessoas a pensar sobre isso, porque a moda, as ideias por trás das imagens da televisão, o modo como os amigos se vestem para os lugares que eles vão, eles perderam a noção do que eles são em sua totalidade e não só se vestem, se portam, se expressam, né? E são impuros no seu modo de ser. E o que nós vemos não só da importância que Dom Bosco está tentando mostrar, está chamando a atenção para isso, mas a gente vê o impacto disso também, né? Então, começa a se perceber ali por volta dos seus 10, 11 anos de idade, momento inclusive dos hormônios, ali a flechada do que não seria uma coisa ruim, mas que dependendo de como seja, pode dar um início a um modo de conhecer o mundo com a sua aparência e buscar os prazeres, né? E aí o coração busca, porque ele tem aquela força física dele, mas lhe faltavam então certos critérios para que ele entenda que seus hormônios, o que lhe ocorre, né? Como lidar, não como uma repressão, pelo contrário, não é nada disso, né? É um elevar, entendendo que o coração, né, como centro do amor, né, ele não pode estar espalhado com falsos amores, com amores aparentes ou com por falta de maturidade, por falta de condições, porque ainda não aprendeu profundamente a amar. Ele vai acabar fazendo um recorte, vai desperdiçar, vai descartar a totalidade para ficar apenas com o prazer. Vai ficar com o prazer físico das coisas. E pode ser justamente com o pecado da impureza. Para quem tem o Catecismo da Educação, do padre René Bethlehem, uma obra de 1917, pode procurar na página 317. Se não leu isso daqui, vale a pena ler. E quem não tem, né, vocês vão encontrar aqui 3 itens importantes. E eu quero falar isso porque Dom Bosco, ele quis, né, pregar, ele aceitou pregar contra a impureza, né, pelos efeitos dela, que era isso que ele deveria fazer. E é isso que aqui estou fazendo, para poder ajudar a preservar do feminismo, da ideologia de gênero, dos inúmeros caprichos que os filhos são levados quando os pais fazem tudo que os filhos querem a todo momento, se colocam na frente para poder fazer tudo isso, já estão preparando, já estão fragilizando os seus filhos, né? Então, o primeiro item aqui é que a impureza ela causa uma certa perturbação. Perturba o quê? É interessante, né? Diz o padre René. A imaginação atormentada por fantasmas impuros não sabe libertar-se. Claro, não vai saber se libertar porque não tem os elementos morais, a advertência moral de saber ver aquilo e entender como lidar, né? Ele não sabe, ele não tem condições de fazer o bem, ser bom, porque não foi lhe apresentado como ser bom, né? E perturba por quê? Porque fica que nem mosquito incomodando, não sai, fica a imagem, no imaginário, fica gravado, né? São Bernardo quase que se desfalece, praticamente quase morre, melhor dizendo, né? Para se libertar de uma imagem que nem era impura, mas beirava isso. Assim vários santos lutaram também, né? Ah, mas é um mundo super sexualizado, professor. E nós vamos ser alheios a isso? Bom, nós não somos para sermos como o do mundo.
né? Estamos no mundo, mas não somos filhos do mundo, né? E acaba perturbando o imaginário, a imagem da criança. Por quê? Porque ela está lá o tempo todo, né? O jovem o tempo todo recebendo aquele tipo de imagem, através de vários meios. Então, se ele está recebendo aquilo, ele vai guardando, e aquilo faz força de pressão dentro dele, de uma corrente que costumo dizer que é uma das correntes que prendem os jovens, que é o hedonismo. Essa é uma delas, né? E ficam como fantasmas, né? A expressão aqui. Mas, na verdade, fantasma aqui tem uma outra ideia. Não é fantasma de fantasma. É porque era um termo filosófico para poder dizer fica como que a ideia na mente. Você guarda a lembrança, a memória traz à tona, né? Depois ele elabora em cima. Aí ele começa em cima daquela imagem, fazer coisas que ele não fez na realidade. E o coração dele, com todo o impacto e sem critérios morais, ele não sabe como lutar com aquilo, né? E aí o que acontece? O jovem, aos seus 11 anos de idade, não é um relato do livro aqui, tá bom? Eu estou recheando as ideias, né? Você vê que ele vai perdendo aquele brilho no rosto. E aí ele tem certas reações. Aí o padre mostra quais reações. Começa a ficar mais fechado, ou melancólico, como ele chamava, né? Distraído. Meu filho sempre foi distraído. Bom, tem o distraído naturalmente e tem aqueles que começam a ficar distraídos. A gente precisa ver qual é a razão da distração, né? Pode ser que a distração seja justamente por isso. Mas está em casa, está seguro. Bom, eu lido com muitos pais e vejo que muitos estão com problema com seus filhos jovens. Mas meu filho ainda nem é jovem, então você precisa lutar agora, saber quais são as armas para não chegar lá e não perder. Ou saber como lutar na hora difícil, né? Preguiça, não é só distração, começa a ficar mole, né? Começa a não querer ajudar. Não, mas isso é normal de todo jovenzinho, né? 12, 13 aninhos e tal. Não, o normal é ajudar, né? É fazer as coisas. E veja, Dom Bosco está falando, o ócio para lutar contra o ócio para lutar contra a impureza, né? Que não é só ativismo, não, tá? Mas também ter atividade, porque praticamente eles ficam na televisão porque não tem outra atividade, né? Outro item, obscurece, né? Obscurece a inteligência. E aí ele começa a ter outras reações que a gente começa a perceber. Começa a ficar grosseiro, insensível para as coisas do alto, insensível para as coisas culturais. Eu quero mostrar uma coisa super interessante, mas é um livro maior, não quer saber nada disso, né? Então tem que tomar cuidado. A impureza tem uma marca e prejudica. Quando é que a coisa está pior? Tá lá no item de que a coisa tá ligada com isso. Vamos lembrar que Adão e Eva, né, desobedeceram a Deus e eles se esconderam, porque o pecado foi de desobediência, né? E aí depois começaram a se justificar com Deus. Não, foi ela, a culpa é dela, a culpa é tal, começa a falar tal, né? E esse esconder no sentido de uma certa mentira, né? E aqui é o item da impureza, que se chega à dissimulação. Então a situação está mais séria, quando tem que esconder. Porque é claro que o jovem ele fica com vergonha, mas por que ter vergonha se fosse uma coisa tão boa assim, né? Então, porque ele sabe que não é o momento, né? Não é a forma, né? Tem outras questões aqui. Então, na prática, os pais precisam cuidar no lar, né? Daria exemplos concretos, tá bom? Isso aqui, que não está aqui em cima da mesa, eu lembro que eu ganhei de um sacerdote já falecido, né? Morreu com mais de 90 anos de idade. Quando ele esteve no seminário, no tempo dele, ele tinha um livrinho, que era o modo de viver do seminarista. E lá está sobre, por exemplo, o banho, né? Então, que você leve a roupa para o banheiro, tome o seu banho, se troque dentro do banheiro e saia trocado. Não saia enrolado em toalha, né? Isso era uma moda antiga. Não. Assim é que pensa, porque o pai e a mãe, se eles saem enrolados na toalha e os filhos vêm em formato corpo, já começa a precocemente chamar atenção. Eu acho que não tem problema nada disso, né? Eu acho que tudo isso é um exagero.
Olha, eu prefiro, como eu sempre digo, me unir a Dom Bosco e a esses homens aqui que estão falando sobre a pureza, de saber como é que começa, onde vai terminar num relacionamento fugaz, vai procurar um aborto, vai começar a uma porção de ideias equivocadas, vai parar em feminismo, vai parar em tantas outras ideologias ligadas à sexualidade, mas aí a sexualidade deturpada. Justamente porque começa lá de cedo a não cuidar. Mas aí a gente não cai no moralismo, como dizem, né? No angelismo, num erro assim de olha, tudo é impuro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Nós não estamos falando que o corpo é mau, o corpo é impuro. Não tem nada a ver com isso. Mas veja bem, né? O que eu sou está mais representado aqui do que eu sou. Né? E então isso significa que nós guardamos o nosso corpo e mostrar isso para a criança. Ainda mais hoje em dia, os absurdos que estão sendo feitos contra crianças, né? Fica mais claro ainda os cuidados que tem que se ter. Aí começam com as roupinhas, fazendo as filhas de bonequinhas. Né? Aí isso é uma visão masculina. Não, isso é uma visão normal, inclusive para os meninos, né? de se vestir adequadamente. Então você auxilia, né? Normalmente conversando. Isso aqui era o normal de uma ideia moral. Nós estamos aqui fazendo uma básica catequese familiar do sexto e nono mandamento, vamos dizer assim, mas principalmente do sexto mandamento. Né? Olha aqui, naquele diálogo, um trecho antes, para quem chegou depois e não viu, eu estava citando aqui as memórias biográficas do venerável Dom Bosco, no volume 3º. Tá? Então, Dom Bosco fala assim, aí é na experiência dele a respeito do inferno. Né? Então, nesse momento, ele vê aqueles que estão sendo levados lá pelo sexto mandamento, né? O pecar pela impureza. Né? A transgressão desse mandamento é a causa da ruína eterna de muitos jovens. Mas não se confessaram? Sim, confessaram-se, mas os pecados contra a bela virtude da pureza o confessaram mal ou calaram por completo. Por exemplo, um que havia cometido 4 ou 5 destes pecados confessou somente 2 ou 3. Há quem tenha cometido um só na meninice e sempre teve vergonha de confessá-lo, ou confessou mal, ou não disse tudo, ou não tiveram arrependimento nem propósito. Puxa vida! Está vendo a questão da pureza aqui quando eu falo sejam puros, né? Sejam puros. É gravitacional a questão da pureza. Veja que já faz um bom tempo que essa é a tremenda ideologia. Né? Se a gente olhar na sociedade e ver a história disso aqui, nós temos lá a década de 40, 50 e 60, né? Saindo da literatura, a produção de literatura, impactando as pessoas com muitas obras. Você tem aí Simone de Beauvoir, você tem Louis Althusser, Jacques Derrida, Sartre, né? Foucault. Você vai ter uma série de pessoas tratando sobre a questão da sexualidade livre não, escrava, né? Escrava, na verdade, das suas paixões. Não tem nada de liberdade, né? Mas seria livre das amarras morais, a moral que tem que ser vencida. Aí nós temos então produção entre os anos 48, 49, 50 até 52 de muita literatura sobre sexualidade. Você tem muita feminista escrevendo, que pelo tempo eu não quero me deter muito nisso daqui, é só para poder ver que nós temos muita produção. Depois ali nos anos 50 para 60, começou-se uma luta para introduzir a questão da sexualidade dentro das escolas. Ao mesmo tempo, isso que já era realidade da década de 30 para frente na mídia, começou a acelerar muito, chegou às roupas, aos modos. Né? Você pode ver que a pessoa, para poder fazer uma foto, tem que fazer um olhar sedutor, todo um jeito sedutor, justamente para poder vender um produto, fazer toda uma questão de chamar atenção para um apelativo fisiológico, mas apenas fisiológico e mexendo mais com as paixões. Né? Muito bem, bom, mas a questão é que eu tenho aqui ainda 11 minutos, né?
E eu precisaria destrinchar isso aqui bastante, né? O outro item desse relato, ele fala: diga-lhes que se confessem com frequência e façam boas confissões. Tá? O professor precisa explicar isso daqui? Precisa, é claro que precisa. O que tem escondido por trás de uma fala disso? Que se confessem com frequência e confessem bem. A formação da consciência da criança, o valor da verdade, de viver de acordo com a verdade no seu interior, perante todos, diante de qualquer pessoa, a humildade, porque reconhecer-se limitado, por isso eu me confesso pedindo o auxílio divino, o auxílio da graça para lutar. E aqui o confessar bem, Dom Bosco também tem um relato bem interessante. Uma mulher se aproximou de Dom Bosco e de uma forma um pouco zombando de Dom Bosco, ouviu falar que ele tinha um dom do discernimento espiritual, né? Mas como uma graça que ele via no seu interior, como o famoso Padre Pio tinha também, que Dom Bosco visse com jovens. Então ela perguntou: então me diga como é que eu estou. E Dom Bosco olhou para ela e disse assim: olha, a senhora, aos seus 17 anos, escondeu um pecado mortal na confissão. E agora, aos seus 60 e poucos anos de idade, não 65 anos de idade, digo-lhe que todas as confissões foram inválidas. Meu Deus, quando você lê um negócio desse, você fala assim: meu Deus, que graça que essa mulher teve. Por mais que ela tenha zombado, ela recebeu uma graça. Ela recebeu uma graça de: uau, alguém viu meu interior. Porque Deus vê, foi Deus que iluminou São João Bosco. Viu o interior, viu a verdade dele. O que ela deveria fazer ali agora? Me auxilie então, São João Bosco, Padre Dom Bosco, né? Como me preparo para fazer uma confissão geral? Quero arrumar a minha vida. Eu já entendi que eu vou comendo muita mosca ao longo da semana, me confesso pouco, me confesso mal. Então, não tem a formação da consciência. E quem não cuida da formação da sua consciência, como vai cuidar da consciência dos filhos? Que não pode estar maculada, né? Porque é ali onde impera a voz de Deus, na consciência que Deus quer habitar, quer fazer seu templo, seu santuário, né? Nas palavras de São Bernardo de Claraval. Então, ali é o santuário interior, né? E a formação da consciência exige dos pais um conhecimento moral, um meditar dia e noite os mandamentos da lei de Deus. Ele precisa conhecer isso aqui para poder vencer a luta de que há mais de 100 anos já falam contra a consciência. Que bobagem, isso aí é o que as feministas tanto falam em relação ao aborto. Precisa eliminar a questão da culpa na mulher, sabe? Ela tem a culpa, isso é uma coisa religiosa. Aqui na verdade ela tem impressa dentro dela a lei natural, ela sabe o certo e errado, e começa assim com as crianças, mostrando certo e mostrando errado, né? Ali para poder ela vencer. E chegando, ainda temos bastante tempo ainda aqui, agora que eu vi, você que estava chegando perto do final, não. Bom, muito bem. Aqui chega um momento bem importante, então não pense em sair ainda da live não, tá bom? Porque deixei aqui para o final uma parte desse relato de Dom Bosco extraordinário. Vou ter que omitir todo o contexto, que é sensacional modo de dizer, né? Que é muito rico. Ele está vendo que, como nos diz o Salmo 139, estenderam cordas à maneira de rede, junto do caminho puseram tropeços, porque ele estava vendo jovens, o caminho que os jovens estavam indo para o inferno, caindo no inferno, e ele via como que laços em volta dele, né? Assim ele fala, né? No relato ele vê assim: aproximei-me e vi que os meninos passavam entre muitos laços, porque ele está tendo uma experiência mística, né? Então ele está vendo como se fosse os meninos indo para o inferno, né? Alguns postos à altura do chão, outros à altura da cabeça, né? Em estes últimos não se viam, só viam laços em volta dele, coisa que parece que de desenho, sabe? Laços assim, né? Mas assim, que pareciam inofensivos, eram muito fininhos os laços, né? E os jovens eram colhidos por esses laços. Um agarrado pela cabeça, outro pelo pescoço, pelas mãos, né? Eram tão fininhos que lembravam fios de aranha, não pareciam nem um pouco nocivos, né? E ele começa a perceber que isso é o modo como a gente é como que preso, né? Preso nos laços do demônio, né?
E ele fala, sim, já entendi, que assim o demônio arrasta para o inferno. Né? Então, Dom Bosco, ele quer saber quais são, não só os laços, mas quais daqueles laços escolhiam o maior número de jovens. Eram os de impureza, desobediência e do orgulho. Olha que interessante. As três grandes correntes também aqui, né? O materialismo, né? que é arrogante, que é orgulhoso, que rejeita Deus, né? Que é desobediente. Né? O hedonismo, né? Que leva à impureza. O terceiro é o relativismo, mas ele está permeado nesses dois, porque a impureza está permeada de relativismo. Né? Está cheio disso daqui. Mas ele via espiritualmente que eles tinham condições de cortar esses laços. Então ele viu o seguinte, ele falou, olha, havia muitas facas espalhadas para cortar esses laços, né, espirituais, né, e rompê-los. A faca maior era contra o laço do orgulho e representava o quê? Qual é a faca para cortar o orgulho? Meditação. Extraordinário isso daqui. Né? Eu não vou poder, pelo tempo, explicar esse segundo grau de oração, segundo Santa Teresa d'Ávila, a meditação, o que é a meditação. E não é qualquer meditação, a meditação verdadeira, ensinada, né, dentro da fé católica, o que é a meditação. Ela rompe, porque ela é a verdade sobre Deus, sobre si mesmo e sobre as criaturas. E não é só uma verdade para você conhecer, como diz Santo Agostinho, conhecer a hierarquia do ser, a Deus como Ele é, para amá-lo em si mesmo. Eu, né, e as criaturas vão conhecer a minha realidade, mas amar com o amor de Deus, amar pelo auxílio divino e não em si mesmo amar as coisas, porque elas não são dignas de ser amadas em si mesmas, senão por amor a Deus. Então a meditação rompe o orgulho. Uma um pouco menor para a leitura espiritual bem feita, né? A outra faca era a leitura espiritual, né? Bem feita, tá? Uma leitura em que você vai trazendo para o seu imaginário. É isso que a leitura espiritual faz. Ela vai alimentando o imaginário da criança, vai fazendo uma força dentro contra o que ele está vendo das falsidades do mundo. O outro, né? Haviam duas espadas, o Santíssimo Sacramento, né? O amor a Jesus sacramentado na Eucaristia, a comunhão frequente e a alta devoção à Virgem Santíssima. Depois também fala de um martelo, a confissão, né? Basicamente estes aqui. Bom, muito bem. Professor, que live diferente. Estava lá os erros, né? Que os nossos filhos, os maiores perigos que os nossos filhos correm. Bom, os nossos filhos correm um grave perigo, né, de perder a salvação, que é o maior de todos eles, de ter seus corações presos pelo materialismo, pelo hedonismo, pelas ideologias ligadas à impureza, como essas que já citei todas, né, do feminismo, de gênero, de uma banalização da sexualidade, de não viver, né, a moral ligada ao corpo e à alma, mas vivendo no corpo, mas em direção ao espírito, aos céus, né? Muito bem. Agora, chegando pertinho desse final aqui, amanhã nós temos uma terceira live importante, né? O terceiro dia da Semana dos Filhos. E nesse terceiro dia, é claro que a gente tem que tratar de um tema muito importante, porque eu quero aprofundar algo que eu quereria ter feito hoje e não fiz o suficiente. Na verdade, eu queria ter feito um pouco mais da antropologia do homem, para você entender melhor não só a alma, mas as potências da alma dentro da criança, né? Mas você poder entender como auxiliar aqui. Então, amanhã quero fazer isso, dar uma continuidade a esta segunda live. A primeira está linkada, porque eu estou imaginando qual é a ideia que eu tenho na minha cabeça de pai maduro, né? É aquela que São Bento fala na sua regra, do monge velho, né? Maduro, experiente, que pode
então conduzir os jovens. Então eu espero você amanhã, no terceiro dia, às 9 horas da noite, para continuarmos falando sobre as crianças, tá bem? Então você fique com Deus e aqui nós terminamos. Até mais!